Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, a gente vai iniciar aqui a nossa live de hoje, tá bom? Deu um pequeno atrasinho aí, porque nós estamos utilizando um software novo, pelo menos para mim, tá? Mas deu tudo certo, então já dá para iniciar. Então, antes da gente sempre iniciar, a gente faz a nossa prece, né? Então, eu vou pedir, perdão, para que a gente possa se unir aí em oração, tá bom? Mestre Jesus, companheiros espirituais, nós agradecemos a Sua presença hoje aqui conosco. Nós pedimos, Senhor, auxílio para que estas nossas palavras possam nos auxiliar e nos ajudar a sermos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Que estas lições possam entrar fundo dentro de nossos corações, para que possamos ser verdadeiros cristãos. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, o tema de hoje, né, como a gente já havia divulgado, seria o poder de Jesus. E ele está numa passagem evangélica descrita em três evangelhos, né? Nós temos quatro evangelhos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. E essa passagem ela está descrita em Mateus, no capítulo 21, versículos de 23 a 27. Marcos, no capítulo 11, de 27 a 33. E Lucas, no capítulo 20, nos versículos 1 a 8. Tá? As passagens elas são muito semelhantes, então eu vou ler a de Mateus. Né? Então ela diz assim: E entrando ele no templo, no caso ele seria Jesus, né? Aproximaram-se dele que ensinava os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que poder fazes estas coisas? E quem te deu esse poder? Jesus, respondendo, disse-lhes: Também vos perguntarei eu uma palavra, que, se me responderdes, também vos responderei: Com que poder faço essas coisas? De onde era o mergulho ou batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles, porém, raciocinavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Mas se nós dissermos dos homens, tememos a multidão, pois todos têm João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E Jesus também lhes disse: Nem eu vos digo com que poder faço essas coisas. Então, é uma passagem interessante, né? E para a gente poder entender, eu acho que vale a pena a gente ter um contexto histórico, né? Um contexto do que aconteceu ali. Né? Porque uma vez que a gente pesquise e tenta ter um contexto histórico dos fatos que estão ali acontecendo, a gente consegue ter um entendimento um pouco mais amplo, né, da situação. Então, o que está acontecendo ali? Jesus, ele está ali no templo, né, e chegam ali os sacerdotes principais ali, não só de Jerusalém, mas de toda a religião, né, junto com os anciãos, que também eram
vamos dizer ali, do governo, entre aspas, né? E pegam ali Jesus ensinando, né? E era a segunda vez já que Jesus esteve, na verdade, segunda não, né? Era a quarta vez que Jesus estava em Jerusalém, né? As duas primeiras vezes ele era criança e as outras duas vezes ele já estava como o Jesus que a gente conhece, né? Então, a gente tem que entender que Jesus, ensinando ali no templo, era uma coisa muito inusitada, muito fora de qualquer medida, porque, primeiro, Jesus era de uma região bem, vamos dizer, de pouca importância, né, entre os judeus, que era a Galileia, né, em que havia ali, era uma província pobre, né, as pessoas na sua maioria eram pastores, pescadores, agricultores, né. Então aí você já tem um preconceito geográfico, como nós mesmos temos muito, né, até hoje, né. A gente tende a discriminar pessoas de outros países, outras regiões, né, outros bairros, etc. Era de uma condição social inferior, quer dizer, era um filho de um carpinteiro, né. Ele não tinha tido nenhuma educação formal religiosa, né, porque para você poder ensinar a religião, você tinha que ter uma espécie de diploma, né? Você tinha que estudar ali no templo e ter uma espécie de certificado de que você estava autorizado a falar, né? Sobre a religião judaica, né? Então você tinha que ser, vamos dizer ali, um doutor da lei, um sacerdote, etc. E apesar disso tudo, Jesus já havia demonstrado por diversas vezes o seu poder, né? Além de uma sabedoria profunda que desconcertava os doutores da lei, os sacerdotes, os chamados sábios ali entre aspas, né? Ele tinha um certo poder também, vamos dizer ali, mágico, né? Devido aos tantos milagres que são descritos no Evangelho. Além de uma força popular muito grande, né? Um respeito do povo muito grande, coisa que os sacerdotes eles não tinham, né? Porque eles viviam ali encastelados, né? No templo, com aquelas vestes suntuosas, aqueles rituais elaborados, intrincados. E Jesus era muito mais um homem do povo, né? Ele estava sempre junto ao povo. Então, nessa segunda passagem, em que Jesus estava em Jerusalém, ele já tinha algumas informações sobre ele, né? 2 anos antes, já tinha ocorrido aquele fato da expulsão dos vendilhões do templo, né? Já havia também ocorrido aqueles episódios em que ele respondeu aos doutores da lei, né? Aí vem as passagens célebres do Evangelho, dai a César o que é de César, né? Já havia tido o episódio também da mulher adúltera, em que Jesus fala que aquele que não tivesse pecado deveria atirar a primeira pedra. Ele já tinha também, né, a informação da ressurreição de Lázaro. Então, muitos fatos já haviam ocorrido e isso despertava nesses sacerdotes a inveja e a incompreensão, né, do que era o Cristo. E daí tem uma passagem muito interessante, porque eles querem saber, né, eles têm a curiosidade e perguntam para Cristo: de onde vem o seu poder? Né? E daí Jesus utiliza uma técnica, que é uma técnica que os próprios rabinos judeus fazem, que é responder a pergunta com uma outra pergunta. Então ele fala: não, eu vou responder, só que primeiro você me responde. Aquele batismo, né, que o João Batista fazia, era de Deus
ou era dos homens? Né? E daí os altos sacerdotes lá, né, eles caem numa espécie de armadilha, porque se eles falam que o batismo de João Batista era de Deus, então Jesus fala, bom, se o batismo é de Deus, então por que que vocês não acreditam ele quando ele fala que eu fui o enviado de Deus para salvar os homens? Né? Então, daí ele já estaria respondendo de onde vem aquele poder dele. Né? Só que se os sacerdotes falam que o batismo era dos homens, ou seja, não era divino, eles iam causar a revolta do povo, porque o povo acreditava que João Batista era um profeta. Então, calculando, né, politicamente ali, eles falam, bom, então vamos falar que não é nenhum nem outro. Então eles falam, a gente não sabe. E só essa resposta também já é uma grande vergonha para eles. Porque se eles falam que eles não sabem, o que, que isso quer dizer? Que a mais alta autoridade religiosa que está ali não sabe responder se aquilo é de Deus ou não é. Então percebe que, além deles terem caído numa cilada, a própria resposta deles denota que aqueles cargos, aquela autoridade que eles têm não é significativa, não é nada, porque eles não sabem responder nenhuma simples pergunta. Né? E daí a gente começa a ter algumas lições. Essa é a parte histórica, né? A parte da história. E daí a gente já pode começar a tecer alguns comentários sobre o que implica essa passagem para nós. Né? Especialmente nós que estamos aí um pouco mais vinculados às religiões organizadas, né? No nosso caso aqui, a religião espírita. Seríamos nós, esses doutores da lei, né? Por que que eu faço essa pergunta? Porque nós, constantemente, nós utilizamos de títulos, né, que os outros homens nos dão, ou que nós mesmos nos damos como uma, vamos dizer assim, uma hipótese, né, de que por nós termos esses títulos, nós tenhamos alguma autoridade, né? Então, e isso não é só no âmbito religioso, né? Em vários âmbitos, né? Então, muitas vezes, esses diplomas, títulos, títulos acadêmicos, né? A gente utiliza isso daí, a gente é como se a gente colocasse uma carta ali na mesa, né? E que isso nos imbuísse de autoridade sobre outras pessoas, né? De forma muitas vezes vaidosa ou arrogante. E principalmente no âmbito religioso, isso ocorre muito. Então, tal como os sacerdotes e doutores da lei lá faziam na época do Cristo, a gente adora citar centros que nós frequentamos, né? Algumas pessoas citam que participam em algumas ordens, fraternidades, associações, federações e assim por diante. Né? Quantas e quantas vezes nós vamos a palestras ou locais ali em que as pessoas ostentam esses títulos, são chamadas por esses títulos, né? Tá ali o apresentador, agora vamos chamar aqui o diretor do centro tal, tal. Vamos chamar aqui o dirigente da casa XYZ, e daí a gente aplaude, né?
E daí se fala, olha, tal pessoa já é espírita há não sei quantos anos, é diretor da casa há não sei quantos anos, faz o trabalho há não sei quanto tempo, e etc. Como se também o número de tempo contasse, né, como um argumento de autoridade. Né? E daí a gente tem aqueles títulos, né, que a gente atribui, que os próprios homens se atribuem uns aos outros. Né? Então a gente tem lá Vossa Eminência, Vossa Santidade, Mestre não sei o que, o Guru XYZ, o Venerável, etc. Né? E esses títulos, né, que são atribuídos entre os próprios homens, às vezes até por eles mesmos, né, eles se atribuem esses títulos, né, eles são utilizados como prerrogativa de superioridade. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente mesmo se utiliza desse subterfúgio, né, como um argumento. Né? Ah, já faz tantos anos que eu faço tal coisa desse jeito, e esse é o jeito correto, essa é a verdade, né? Esse é o certo, etc. Né? Como os sacerdotes e doutores da lei faziam com o povo. E a gente também gosta muito de citar, né, amizades que nós temos, né? No âmbito espírita, né? Quantos não há aqueles que falam que conheceram Chico Xavier, conversaram com ele, né? Ou tantos outros aí, né? Eu falo Chico Xavier porque ele é o maior e o maior exemplo de humildade, inclusive, né? Não me consta que ele nunca utilizou esses, esses títulos que nós mesmos dávamos a ele para qualquer coisa, né? Só que a gente utiliza ele como argumento, né, de que nós temos alguma coisa a mais só por termos conhecido e conversado com ele. Né? E Jesus ensina, então, o que, que a gente deve fazer quando alguém começa a utilizar desses argumentos como um, um fato, né, de que eles têm autoridade, que é não falar nada. Não temos nada a dizer sobre isso, sobre os títulos, sobre as posições que os outros têm. Né? E também, é claro, não agindo com desprezo ou com se envaidecendo por agir dessa maneira, né? Porque muitas vezes o desdém, o ar blasé, né, o desprezo, ele é um orgulho, né? Ele é também um ato de orgulho. Então aí nós é que estaremos sendo tentando ser superiores à pessoa. Né? O que a gente tem que tentar fazer é trabalhar e servir, que é o que Jesus fazia. Né? Então seria ridículo, eu imagino, né? Se eu começasse a live aqui falando, ó, boa noite, eu sou o Alexandre, eu participo na casa tal, eu li não sei quantos livros, eu já estou há tantos anos fazendo tal e tal coisa na casa espírita, apresentei não sei quantas palestras. É ridículo isso, né? Se apresentar dessa maneira ou achar que alguém vai se impressionar com qualquer título que nós mesmos nos atribuíssemos. Né? E tanto mais quando a gente fala assim também, ó, dizem que eu sou isso, aquilo, etc. Então, isso daí é apenas ridículo. Né? A origem do que a gente faz,
do que a gente sabe, pouco importa, né? O que nós temos que fazer é trabalhar e servir, né? E isso se torna ainda pior no caso dos médiums, né? Porque os médiums, o nome já diz, né? É o meio pelo qual a espiritualidade se utiliza para se comunicar com os encarnados, né? Então, nós somos como se fôssemos um lápis, né? Um lápis, uma caneta, um rádio. Então, a mesma caneta que algum sábio utiliza para escrever algum texto, uma criança que está aprendendo a escrever também se utiliza. Então, o médium, ele nunca deve se envaidecer por vir qualquer mensagem de teor um pouco mais elevado por ele. Ninguém vai se orgulhar de ser uma caneta, né? A caneta é apenas um meio, né? Ainda mais porque se nós temos, por exemplo, como comunicantes grandes espíritos, a gente tem que ter em mente uma frase que é atribuída a Chico Xavier também, né? Que quanto mais errada a criatura, mais existe a necessidade de se ter um ajudante forte, né? Então, quer dizer, não é porque um espírito um pouco mais superior deu mensagem via o médium que o médium tem que se achar melhor, não. Às vezes é porque precisa mesmo ser um espírito um pouquinho melhor, porque o espírito médio está muito inferior. Né? Se o espírito dele fosse um pouco mais superior, não precisava ter um espírito tão alto ajudando ele. Né? Então a gente pode concluir, né, dessa passagem de que a vaidade, né, o orgulho, como ensina a doutrina espírita, ela é um dos piores vícios, né, que nós podemos ter. Né? Sobretudo se nós estivermos à frente de alguma tarefa ou alguma atividade religiosa. Né? Então, é como a gente sempre fala naquela passagem, né, em que Pilatos fala a Jesus, né, por que não me respondes? Tu não sabes que tenho o poder de te mandar matar ou te mandar soltar? E Jesus fala, tu só tens esse poder porque o Altíssimo permitiu. Né? Então, quer dizer, qualquer posição que eu tenha na vida, seja na religião organizada, seja em posição social, financeira, né? Eu estou ali porque Deus permitiu. Eu não tenho que achar que eu sou o bonzão, que eu sou melhor que ninguém, né? Que eu sou mais evoluído, superior. Nada disso, né? Eu nunca vou poder utilizar o argumento apenas do título, né? Diz, ah, não, eu sou o doutor tal, eu sou o mestre não sei o quê, eu sou o diretor aqui, né? Ou tempo de casa, ah, não, eu já estou aqui na casa há não sei quantos anos, né? Ou outros pontos por si só, né? Nem as crianças mais aceitam esse tipo de coisa, né? Antigamente, né, pelo menos quando eu era criança, ainda existia aquele negócio, né, que o pai mandava. Você fala, mas por quê? Ele falou, não, porque eu sou o pai, eu que mando, porque eu falei, porque eu disse. Né? As crianças hoje em dia não aceitam mais isso. Né? Então, é um argumento que já está caindo em desuso, a não ser que utilize a força, a violência. Né? E a gente sabe que, à medida que a Terra evolui, a força e a violência já são argumentos que também vão caindo em desuso. Né?
Então, se eu quero ser um ser evoluído, eu não posso utilizar argumentos de autoridade pura e simples, né? Eu tenho que ser como Cristo, que era o quê? Ele era respeitado pelo povo por sua autoridade moral, né? Então, quando ele falava, as pessoas viam que ele sabia o que ele estava falando, ele sabia o que ele estava fazendo, né? E não porque ele poderia dizer assim, ah, não, porque eu sou o filho de Deus, eu mando e vocês obedecem. Não, não era assim, né? Então as crianças aceitavam o que Cristo dizia porque ele era sincero, né? Porque ele agia de acordo com o que ele falava, né? Ou seja, ele tinha autoridade moral. E é muito fácil a gente ver isso na prática, né? Nas nossas vidas, muito provavelmente a gente já cruzou com pessoas com autoridade moral em algum assunto, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sabe cozinhar, né? Então a pessoa fala, ó, faz assim, faz assado, você aceita, você não contesta, porque sei lá, a pessoa sabe, ela provou que ela sabe cozinhar, né? Um mestre de obras que tenha, né, experiência, que já fez muitas casas, que fala de maneira lógica, correta, né? Um próprio médico, né? Você vê que ele tem certeza, né? Ele tem autoridade naquilo que ele está falando, e assim por diante, né? A gente tem que entender, né, pessoal, que a Terra ainda é um planeta de seres ainda muito atrasados, né? Podemos até ter alguma inteligência, né, alguma moralidade, mas a gente ainda está muito inferior àquilo que seria o desejável. Então a gente tem que ter entendimento de que ninguém tem autoridade absoluta e infalível, né? Então, quando nós estamos em alguma posição em que a gente pode exercer autoridade, a gente tem que ter a humildade e saber que todos nós estamos estudando e aprendendo. E não estamos aqui para subjugar as outras pessoas, né? Dominar outras pessoas. Nós estamos aqui, há pouquíssimos ainda que têm condições de fazer isso, mas aqueles que já têm condições, devemos conduzir e exemplificar. Aí sim, né? E temos que respeitar a todas as pessoas, né? Do mais humilde socialmente até o mais alto. E daí, à medida que a gente for aprendendo alguma coisa, aí a gente passa adiante, né? Com grande esforço, né? com, com dificuldade, né? Vamos aprendendo com esforço e dificuldade. Daí a gente pode passar alguma coisinha para os outros, né? Mas não ficar citando a fonte, né? Como eu já disse lá no começo, né? Seria ridículo eu ficar aqui dizendo, ó, oh, eu, Alexandre, que já li livro tal, não sei o quê, fiz isso, fiz aquilo, pá, 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 pá. Então eu posso falar isso aí para vocês. Não é assim que funciona, né? As pessoas, elas têm que, talvez, ver essa palestra e achar que ela é boa ou não com o conteúdo do que foi falado, e não pela pessoa, né? Porque nós somos só meros aprendizes do Evangelho aqui nessa encarnação e nesse planeta. Um dia, no longínquo futuro, talvez possamos ter alguma autoridade. Mas por enquanto, né, que a gente possa ter humildade, passar aquilo que a gente sabe e fazer o exemplo do Cristo, que é trabalhar e servir. Tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar hoje, né? Então, como a gente sempre fala, a gente vai começar agora a nossa prece final, tá bom? Vamos lá. Mestre Jesus, amigos espirituais,
Nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco e pedimos, Senhor, que nossas vibrações de amor e a sua luz divina possam atingir os espíritos daqueles que amamos, que nos preocupamos e que possam estar passando por alguma dificuldade nesse momento. Pedimos também, Senhor, por nossa família, nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, aos trabalhadores e frequentadores do Irmã Leite, aos pais, mães e crianças da evangelização infantil. Em especial, Senhor, que a espiritualidade superior possa dar força e perseverança a todos aqueles que neste momento se encontram doentes, tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto espiritualmente. Pedimos força, Senhor, a todos os profissionais da área de saúde e que a espiritualidade superior possa inspirar os governantes do Brasil para que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro. Que assim seja, graças a Deus. Ok, pessoal, muito obrigado então, tá? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.